Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje por meio da liturgia da palavra nós somos exortados a buscar um dom fundamental para a nossa salvação, que é o dom da fé. É por meio da fé que a família do funcionário do rei alcançou não a mera cura do filho, mas alcança a sua própria salvação. E é por meio da fé que nós alcançamos aqueles novos céus e nova terra que estão ditos aqui na primeira leitura, na profecia de Isaías. Deus aqui, falando pela boca do profeta, promete para o seu povo: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Isso aqui que o autor sagrado está utilizando é o que nós chamamos de merismo. São duas realidades polarizadas, não é? Céu e terra, para descrever a totalidade de tudo aquilo que existe. Está dizendo de todas as coisas, dizendo que Deus criará novas coisas, fará tudo que existe novo, tão melhores do que as que existem, que serão coisas passadas, serão esquecidas, não voltarão mais à memória. E aqui ele vai dizer da Jerusalém: farei de Jerusalém a cidade da exultação. Ora, se Deus está dizendo que ele vai criar novas todas as coisas, vai recriar tudo, e tão boas, melhores do que as que já existem, essa Jerusalém não pode ser entendida como a Jerusalém terrena, a Jerusalém que matou o nosso Senhor, mas sim outra Jerusalém. Pela tradição, pela fé, nós cremos que essa nova Jerusalém é a igreja, o lugar agora onde Cristo realiza sua obra de salvação, o lugar destinado a não mais matar o grande Messias, mas morrer por ele, entregar-se por ele tal qual ele se entregou por ela. Aqui, a crença na igreja, ter fé nessa nova Jerusalém e tudo aquilo que diz respeito a ela é um ato. A igreja, o crente, o católico, relaciona-se com a igreja por meio da fé. É um ato de fé, permanecer unido totalmente à Santa Igreja. É um dos artigos do credo.
Nós dizemos lá logo depois que dizemos que cremos no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Mas eu só consigo enxergar essa Igreja Católica como a Nova Jerusalém, como esse lugar espiritual onde Deus reina, Deus impera, de onde brota, jorra toda sorte de bênçãos e graças, se eu tiver fé. Porque humanamente a igreja ela se expressa por meio de uma organização, é uma instituição que tem a sua organização hierárquica, seus prédios, sua legislação, o seu modo de proceder, tudo isso é visível, mas isso não é a totalidade daquilo que é a igreja. A igreja ela é uma realidade sobrenatural. E a novidade, né, que vem com essa instituição visível, que é a igreja, só é acessível pela fé, assim como tudo dentro da igreja. Os sacramentos, por exemplo, a Santa Missa. A Santa Missa, ela é, aos olhos de quem vê, ela é uma ceia, porque existe comida, existe uma mesa, existe povo, etc. Mas ela não é, na sua totalidade, uma ceia. A ceia é a expressão visível daquilo que ela é de fato, um sacrifício. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, enquanto ceava com seus apóstolos, o que ele fez? Na quinta-feira, ele antecipa aquele augustíssimo momento da sexta-feira, traz aquele sacrifício que seria oferecido na sexta para a quinta. Naquela ceia, naquilo que era visível, ele realiza algo que é invisível, a sua entrega, o seu sacrifício. A própria Eucaristia, a hóstia consagrada, ela é visivelmente um pão, mas nós sabemos que o fato de ser pão ou um pão consagrado, abençoado, etc., não é a totalidade daquilo que é, mas aquilo ali é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, não é por meio desses olhos aqui que eu enxergo essas realidades, não é por meio desses olhos aqui que eu enxergo esses novos céus e nova terra, essas coisas novas que Deus criou, tão melhores do que estas que nós vemos. Eu só enxergo por meio da fé. Eu só posso possuí-las por meio da fé. Se eu não tenho fé, se eu não creio, eu não vejo, e por eu não ver, eu não pego, não possuo, não consigo buscar. É semelhante a uma pessoa que, é ridículo dizer isso, não é? A pessoa ignora, por exemplo, a existência de Roma, ela nunca vai para Roma. Né? Ela não sabe onde é, não sabe que língua fala, não sabe como é que faz para chegar lá. Pode ser que alguém chegue para ela e dizer, olha, vai para Roma, vamos comigo, mas se ela não acredita que Roma existe, ela vai chamar a pessoa de louca e vai dizer, não, vá você para lá, um tom meio de deboche, e vai ficar quieta. Se você não acredita nesses bens eternos, nessas realidades eternas, como é que você vai possuí-los? Como é que vai alcançá-los? Como é que vai chegar até eles? É impossível. Por isso, pela grandeza que é a fé, pela necessidade que nós temos da fé para poder viver e viver abundantemente, é que podemos dizer com toda certeza que o milagre, o sinal operado aqui no Evangelho não é a cura do filho do funcionário do rei. Isso é uma coisa muito superficial diante da totalidade da obra que Jesus realiza na vida, tanto do funcionário, quanto do filho, quanto de toda a família. Ele realiza um sinal extraordinário, faz com que o menino que estava ali moribundo, próximo à morte, recupere sua saúde, para que eles creiam que Cristo é o Messias. E vendo aquilo que é externo, é visível, um homem realizando um sinal externo grandioso, eles consigam entender o mistério que está por detrás dele. Aquilo ali, aquele homem é Deus, Deus Todo-Poderoso, o Messias esperado, o Messias anunciado pelos profetas. E o que vai nascer agora no coração desse homem, do seu filho, da sua família? A fé. Vai dizer que eles abraçaram a fé. Aqui o homem tentava, num gesto paternal, claro, é evidente, é lógico, e é obrigação dele, estava zelando pela vida biológica do filho. Porque foi essa vida, a vida biológica, que o pai transmitiu para o garoto. Mas quando ele recorre a Cristo, ele conquista para o filho muito mais do que a restauração da vida biológica. Porque a vida biológica ela vai acabar. Não se iludam, pais e mães. A vida dos seus filhos, a vida que vocês transmitiram para eles, ela termina, a nossa vida termina, a biológica acaba. Por isso a gente tem que se preocupar em proporcionar-lhes uma outra vida, a vida eterna. O pai deu essa possibilidade para o filho, recupera para ele a saúde, porque recorre a Cristo, mas também concede a ele a vida eterna, porque a partir dali
a Sagrada Escritura diz, eles abraçaram a fé. Não nos preocupemos tanto com a manutenção dessa vida biológica que é passageira. Não nos preocupemos tanto em proporcionar uma vida na bonança para os nossos filhos, né? Uma fruição do material. Porque tudo isso acaba, o que adianta, né? Investir tanto naquilo que amanhã vai acabar. Na economia, isso tem um nome, isso é burrice. Vamos investir naquilo que não acaba, naquilo que dura, né? Na vida eterna. Vamos nos preocupar em legar para quem a gente ama o dom mais precioso, que é o dom da fé, por meio do qual possuiremos tudo, possuiremos a vida eterna, entre aspas, guardando as devidas proporções, é claro, possuiremos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.